noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um episódio do programa Mulheres que Transformam. E para lembrar vocês que hoje a gente está com uma empresária maravilhosa, Josiane Moraes! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Feliz de ter aqui. Fique à vontade e a gente vai conversar agora para conhecer um pouquinho mais de você, Josiane. Conta pra gente, quem é Josiane Moraes? Meu nome é Josiane Moraes, eu tenho 43 anos. Jamais parece, né? Obrigada. Casada há 18 anos com o Juliano, mãe do Gabriel, de 17, do Miguel, de 12 anos. Já tenho noção. Temos, digamos assim, uma história muito bonita de vida também, enfim, eu casei com o mesmo marido, depois eu conto um pouquinho. Tá. Estamos aqui, digamos, nos organizando para poder ir para Portugal, onde ele já está nos esperando lá. Então, vai nos abandonar. Vou esperar vocês lá em Portugal. Isso mesmo, isso que eu ia falar agora. Mas, de qualquer forma, eu venho para o Brasil de vez em quando, porque a minha família também é daqui, né? Eu tenho negócios também aqui no Brasil, né? Nós temos uma empresa de joias aqui. Depois você vai contar. Depois eu vou contar. Então, a Josiane, digamos assim, é aquela, né? Amiga, mãe, esposa. Nascida aqui em Curitiba? Nascida em Curitiba. Ai, que gostoso. Enfim, sempre morei aqui, apesar de sempre estar viajando para alguns lugares devido ao trabalho, mas a minha vida se concentra, digamos, em Curitiba. E na infância, conta pra mim, assim, um pouquinho dos seus sonhos. Você já tinha um sonho, assim, de ser empresária, de ter um negócio seu? Ou você sempre foi aquela coisa de, vou terminar meus estudos, vou ser uma empresária, uma CLT, por exemplo, trabalhar numa área assim? O que você já trabalhou? Eu vim de uma desestrutura, digamos, eu não tive uma estruturação familiar, né? Apesar de ter tido pai e mãe, eu não tive uma infância, digamos assim, muito estrutural na parte de estudar, por exemplo. Então, Você tinha preguiça? Não, é que na verdade, assim, como a gente veio de uma infância bem limitada, financeira também, eu falo que eu parei de estudar na 7ª série para poder trabalhar. Caramba! Então, nós éramos aqui de 4 irmãs, mas nós morávamos numa casa com 16 pessoas. Então, aquela, digamos assim, uma falta de estrutura, né, familiar. Porém, desde na infância, eu sempre tive muito claro, assim, que eu queria ser alguém na vida, mas não sabia ainda o quê. Então, eu fui trabalhar com 11 anos, eu e as minhas irmãs mais velhas, num orfanato, que foi o nosso primeiro contato, digamos assim, e entender o que era sonhos ou o que daria para fazer além daquilo ali. Então, eu parei de estudar na 7ª série, fui trabalhar nesse orfanato, trabalhei por 8 anos lá. Aqui em Curitiba também? Aqui em Curitiba, né, que era Aspromar, no Cajuru, em Curitiba. E nós 3, né, então a gente se revezava para cuidar da irmã mais nova, da caçula, né, e digamos assim, ali começou o nosso projeto de vida. Então, nós eram crianças que eram abusadas sexualmente. Então, era um projeto muito lindo, né? Existia um apoio também do governo na época. E ali eu comecei, digamos o quê? Nós entramos no orfanato para dar um apoio ali, imagine, com 11, aquele 12 voluntariado anos. Pequena, mas porém já com 12 anos trabalhando, 14 anos eu fui registrada lá na época e fui trabalhar no escritório. E daí foi quando nós começamos, eu e as minhas irmãs, a organizar toda a estruturação do orfanato. Então, começou assim. E eu via, nossa, o que dava para fazer, sempre ampliava aqui, dava para fazer lá. Então, foi ali que eu tive meu primeiro contato com uma empresária, que era da parte de social, que ela falava assim, nossa, Josiane, como é que vocês comandam tudo isso aqui? Eu lá com 14, daí 15 anos. Então, eu comecei, digamos assim, fazer alguns cursos que eles promoviam para o orfanato, lá. E ela falou, você precisa voltar a estudar. E naquela época nem identidade, por exemplo, eu tinha. Mas sempre ali muito animada com as perspectivas que eu já via ali. E também pelo fato de conseguir dar um apoio para todas essas crianças, né? Então, na época, nós ficamos por 8 anos lá. Esse orfanato, ele acabou fechando por falta de verba na época. Então, foram reestruturadas essas crianças para algumas casas lares em Curitiba. Foi quando essa mesma empresária que falava assim, Josiane, você precisa estudar.
né? Josiane, você precisa voltar a estudar. E eu realmente queria muito estudar. Foi quando eu voltei a realmente estudar. Na época eu fiz aquele supletivo, né? Sim, para agilizar um pouquinho. E daí fui para a faculdade, entrei meu primeiro trabalho foi na Brasil Telecom, na época que eu trabalhei ali na parte de vendas, e daí fui trabalhar numa emissora de TV por 5 anos depois. Olha, que legal. Eu trabalhei numa emissora bem conhecida. E foi assim que eu comecei, digamos, a inserir realmente no mercado de trabalho. E tive uma oportunidade de, com 22 anos, eu estava com 22 para 23 anos, de abrir a minha própria empresa. Terminando a faculdade, eu conheci um colega de trabalho de faculdade mesmo, para abrir a primeira empresa lá há 20 anos atrás, que era de desenvolvimento de site, na época de e-commerce. Então, eu falo que minha trajetória começou, fui para o CLT, mas sempre aquela pitada de gestão, de fazer algo assim, de aprimorar e abrir minha primeira empresa. Eu fiquei com alguns anos nessa empresa e, enfim, foram, não sei se, né, foram vários processos, assim, e naquela época eu não tinha tanta maturidade, talvez, né, a minha empresa faliu em 5 anos, eu não tinha essa, talvez, uma maturidade toda para entender. E voltei pro mercado de trabalho, que foi para a Britânia e Philco. Então, por lá eu fiquei por 11 anos. Também comecei, digamos assim, de baixo ali trabalhando, né, na área também comercial, até me tornar na parte de gestão mesmo. E fiquei lá por 11 anos. Saí, né, prestei consultoria por um tempo para abrir a minha própria empresa novamente, né? Que agora a gente já vai falar daqui a pouquinho. Então, sempre voltando ali na parte de fazer essa transição toda. Você voltou voltei, e agora deu tinha certo. Aquela coisa assim de eu realmente quero empreender e sempre envolvida com pessoas, né? E até falando do que você me falou dos sonhos ali, exatamente, eu sempre me envolvi muito nessa área, digamos, o que eu consigo fazer além disso para alguém. Eu sempre, as empresas que eu trabalhei, sou muito grata, mas sempre era algo mais, né? O meu sonho realmente era fazer algo maior, impactar, de repente, a vida de outras pessoas, e sempre envolvida, assim, também com mulheres. Então, eu fui também estudando a parte de desenvolvimento, me formei, fui para a área de desenvolvimento humano, e há anos, e fui estudando, e falei, não, não é só isso, né? Então, tem muito mais coisa ainda, mas eu acho que a vida foi me levando para alguns lugares, assim, né? Para chegar até onde você está hoje, onde eu estou né? hoje. E seus filhos, como é que foi assim, a criação? Aí você tentou já colocar nos estudos e não tirar, e não desfocar, enfim. Sim, exatamente, porque assim, o meu primeiro filho, né, quando ele nasceu, o Gabriel, eu estava ainda num processo desafiador de vida, né? Por mais que eu falo assim, eu fui mãe jovem, mas exatamente, eu pensava, não, eu quero prover essa situação para ele, a qual eu não tive, então desde cedo foi para a escola, logo tive o Miguel, né, eles têm uma diferença de 5 anos, mas eu sempre incentivei muitos eles a estudarem, então foi diferente, eu acho que eu consegui proporcionar, ainda estou tentando, né, cada dia ser uma mãe que consegue dar uma estrutura, apesar de desafiador, porque eu acho que a carreira mais desafiadora, para mim, eu vejo para as mulheres também que a gente atende hoje, é a carreira de mãe, né? Porque você conseguir, eu quero ter uma carreira, mas também tenho os filhos, mas isso não impede de você sonhar e você também realizar os seus sonhos, né? Porque por muitos anos eu me deixei também, que nem eu falei, estava nesse processo de ter a empresa e não dar certo, foi justamente porque eu ficava muito ausente também. Então, nesse processo, e também por não ter essa maturidade, eu optei o quê? Por ter a minha carreira de mãe. Sim. Mas por não ter condições, talvez, financeiras, eu me obriguei a voltar para o mercado de trabalho também, porque eu queria ser mãe, mas também precisava, né, ter o dinheiro, né, então o meu homem não era tão desafiado na época, depois eu falo um pouquinho disso, dessa estruturação atual, e então eu falo assim que é possível sim, né, você, não,
Tudo começa com um sonho, realmente, né? Até Sim. sonhos de E, criança. na verdade, o filho, ele acaba sendo um incentivador para você Com realmente... certeza. Bora lá, eu preciso ajudar, eu Sim. preciso fazer meu filho acontecer, né? Verdade. E, então, também é um motivo, né? Sim. E dessa motivação. E também, eu quero saber de você, eu sou muito curiosa. Aham, pode perguntar. Dessa questão da família, né? Que você falou que há pouco que você não teve essa estrutura, né? E hoje, graças a Deus, você consegue dar essa estrutura que você não teve para os seus filhos, né? Sim. Mas, falando nessa parte da infância, você, como eu perguntei ali, você sempre foi sonhadora, teve aquele sonho e tal, mas teve algum momento assim, que você brincava, assim, que você estava vendendo alguma coisa, que você estava montando alguma coisa? Teve algum momento? Sim, teve. Porque assim, desde pequena, por não ter essa estrutura, né, eu vim de muitos abusos físicos e psicológicos no lar. Eu me via com as mais novas, digamos assim, sempre criando uma mercearia. Sabe essas mercearias que a gente inventa, assim, para vender as coisas? Então, eu acho que isso já vem realmente da infância. Sim. Então, não nos limitou e não me limitou toda a falta de estrutura que eu tive, mas respondendo desde pequenininha ali. Eu me via vendendo alguma coisa, fazendo uma operação, uma liderança com as irmãs, com os vizinhos, com as coisas, né? Então, sim, eu acho que já começou ali. Acho que já nasce com a gente algo muito forte que ao longo da vida você vai encontrando o seu propósito, né? Porque é muito engraçado isso. Como eu fui, digamos, trabalhar no orfanato, você falou de sonhos. Engraçado que lá, como a gente ouvia todos os casos, né? Então, nós recebíamos aquelas crianças que já vinham daquele primeiro impacto, né? Então, essa pergunta de qual é o seu sonho grande, né? Qual é o seu sonho? Então, isso é muito real. E você descobrir esse propósito, né? Enfim, do que você realmente gosta de fazer, do que você sabe fazer, do que o mundo precisa e também do que você pode ser pago por isso. Então, esse né? é o sentido para mim, né? Da vida, dos sonhos. Tudo começa com um sonho, né? E daí você vai fazendo um plano, né, com uma clareza, né, um custo e um compromisso das coisas. Ai, que lindo, Jus. Nossa, muito legal. Gente, eu tô emocionada aqui porque quando você trabalha com mulheres, assim, você cada entrevista que eu faço e cada mulher que eu trago aqui, eu me surpreendo, porque a gente não tem roteiro. Então, a gente está aqui conversando, a gente está entendendo e conhecendo a Josiane de perto, e é muito legal, você começa a ver lá da infância a essência dela. Então, você, mulher que está nos assistindo, acompanha a gente. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais Josiane após o intervalo, mas antes eu preciso falar com vocês. Nós temos a Querigma Vídeos, nossa equipe maravilhosa de cobertura. Fazemos cobertura no seu evento. Então, se você quer nos contratar, entre em contato conosco que a gente vai fazer o seu evento incrível. Até mais, daqui a pouquinho a gente volta com mais Josiane Moraes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Doutora Simone Alves aqui. Estou apresentando novamente o meu livro O Lado que Ninguém Viu, a importância do perdão nos aspectos físicos, psicológicos e espirituais, disponível também em inglês e espanhol. Esse livro fala exatamente de um tratamento que eu tive diretamente com Deus. Foi eu e Deus em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Relato também sobre várias experiências de muitos pacientes que eu tive. Muitas doenças nós podemos evitar. Como? Perdoar é libertar-se. Perdoar vale a pena. Esse livro vai mexer com vocês. Se você é empresário, provavelmente já percebeu como está difícil contratar, mas reter pessoas boas ficou ainda mais difícil. E o problema não é o salário. Exatamente, o salário ele virou uma obrigação. O que as pessoas buscam hoje é segurança, é visão de futuro, é pertencimento. Por isso eu criei o programa Valor Ativo 5P,
que transforma o cuidado com as pessoas em estratégia de negócio. Isso mesmo. Na prática, você vai aumentar o engajamento, vai reduzir o turnover e você vai fortalecer ainda mais a sua marca empregadora, sem aumentar a complexidade da operação. Se você quer sair dessa disputa por salário, se tornar uma empresa desejada para trabalhar, agende agora mesmo uma conversa sem compromisso. Essa decisão, ela pode mudar o futuro do seu time e também da sua empresa. Aqui na KP, a tua experiência com o café vai além da xícara. Além de nossos cafés ser todos especiais do sul de Minas, acima de 80 pontos, é os cafés que a gente serve aqui, também temos uma vasta linha de cosméticos, todos veganos, desenvolvido com os nutrientes do grão do café verde. Convido a todos a vir experimentar, a vir aqui passear e a conhecer a KP. A KP, ela está dentro do Omar Square, aqui na Vicente Machado 268, bem no centro, né, de Curitiba. E eu aguardo todos para vir saborear um café maravilhoso e experimentar toda a nossa linha de cosméticas. Voltando do intervalo agora com mais Josiane Moraes, mas antes eu preciso mandar aquele abraço para o meu amigo Tony Lagos, da TVCI Curitiba Paranaguá, da Voz do Litoral. Então, um grande beijo para você, Tony, que sempre me acompanha nos meus programas. Um abração para você e logo, logo eu vou fazer aquela visita com você, tá bom? Então, vamos lá. Josi, conta pra gente agora. Eu vou mostrar para vocês, gente, eu ganhei aqui, ó, coisa mais linda desse mundo. Eu que adoro joias, né? A pessoa ama, mas olha que coisa mais linda. Eu ganhei da querida Josi Moraes, da empresa dela, que é a Caijo. Conta pra gente primeiro, como é que foi essa parte aí da transição de carreira para chegar até essas maravilhas aqui? Eu estava lá na empresa, né? Trabalhei 5 anos numa emissora também de TV e ali me incomodava a questão do empreender, né? E eu não queria só empreender por conta do dinheiro. Eu pensava numa forma daquilo que eu falei do propósito de vida, que era, né, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, o que o mundo precisa, que eu posso também ser paga por isso e dentro disso ter digamos assim, um tempo de qualidade melhor com a minha família, né? Porque por mais que empresário não tem esse negócio, né? A gente trabalha muito, mas consegue sim ter uma dinâmica melhor. Então eu fiquei pensando, o que eu posso fazer, né? Eu vou criar um produto, porque quando eu ia para as empresas, quando eu começava ali, já alavancava, né? Tanto que na Britânia Filco, onde eu trabalhei 11 anos, nós pegamos um projeto do 0 a milhões. E lá eu já falava, mas a gente faz o pessoal vender, vou fazer uma coisa para mim. Foi quando, nessa emissora que eu trabalhava, eu conheci uma pessoa que vendia assim, não esse material, mas vendia algumas correntinhas, coisas, e começamos a conversar. E ela falou assim, nossa, eu falei assim, como que funciona? Daí eu fiquei pensando, poxa, eu gostaria de fazer algo melhor, com qualidade, porque eu vou impactar a vida de mulheres também, faz sentido, e eu, digamos, entrei nesse ramo de joias. Então, eu conheci uma pessoa lá que me apresentou tudo, foi, na época, eu falo assim, que realmente Deus sabe de todas as coisas, né? Porque tem coisas que a gente acaba, não tem um planejamento em si, mas é só a vontade, você tem que querer algo, né? Você não, eu falo que começa com um sonho e começa com querer. Então, a vontade. E eu comecei eu lembro que eu comprei uma pulseira dela, daí eu falei, mas ela vendia para uma empresa. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, nossa, que bacana, é um produto que pode impactar a vida de mulheres, né? E eu fui mergulhando, eu falo que a vida foi me apresentando pessoas até realmente ter a minha própria empresa de joias. Comecei com uma maletinha mesmo, como, digamos, uma renda extra, ainda trabalhando na empresa. Eu comecei como uma renda extra e quando eu vi, eu já estava com uma empresa e com funcionários, então nós desenvolvemos desde o bruto, da peça bruta, né? Olha, coisa mais linda, e todo o processo de banho de ouro, então nós temos hoje uma equipe de pessoas que revendem, né? Nós temos as meninas que revendem a marca, vendedoras.
espalhada no alguém Brasil. e você ainda está contratando as revendedoras? Sim, nós Então, temos um vamos lá. espaço, né, em Curitiba, em Pinhais, que é um espaço que nós recebemos as pessoas, justamente essas mães também, geralmente é mães, eu falo, que falam assim, eu quero ter uma renda extra, por onde começar? Então, é um material todo em consignação, né, então, é uma oportunidade que eu vi também, e daí as mulheres, elas gostam, porque... né? Você se sente mais bonita, você se valoriza, então esse cuidado de você se olhar. E daí tem a oportunidade também de dar uma opção para elas terem uma renda extra. Então tudo começou com um propósito que foi crescendo e estamos aqui hoje, aí né? no mercado. Caijo tem um significado? Caijo, o significado na verdade é em japonês também, né? É como um significado de esperança. Olha. Tanto que nós temos o nosso slogan, que é toda joia conta uma história, qual é a sua? Então, que por trás realmente de cada peça tem uma história ali. Tem uma história. Então, ó, você mulher que quer começar no empreendimento, tem já o seu empreendimento, quer investir também, de repente se você tem uma loja e quer colocar um acessório, né? Tá aí o momento, a sua oportunidade de entrar em contato com a gente, com a Josi, principalmente, para ela poder passar todas as informações para você ser uma revendedora da Caixa. Com certeza. Conte pra gente agora como que tá sendo agora a sua vida, né? Eu sei que você vai nos deixar, você falou ali, né? Não vai nos deixar definitivamente, porque a gente tem ainda a raiz aqui, né? Sim. Mas Portugal, né? Portugal, vai embora para lá, o marido tá esperando lá já. Já tá esperando lá. Tudo isso começou... eu falo assim, que até da Caijo, né? A Caijo, ela permanece aqui no Brasil. Mas por que Portugal? O meu marido, ele trabalhava em construção aqui no Brasil. E 18 anos de casado, a gente nunca tinha feito uma lua de mel, porque não tinha condições para isso. E eu falo que realmente a vida, né, acontece de uma forma que a gente não consegue imaginar. Nós estávamos num momento delicado, assim, de financeira, porque empreendendo também. Sim, e sempre aquele sonho que o meu sonho grande, até eu falo assim, qual que é o teu sonho grande? O meu sonho grande é conhecer o mundo todo. E eu não tinha conhecido a Europa, eu tinha conhecido, digamos, a Argentina e o Paraguai. E o meu sonho grande era conhecer o mundo todo. Então tudo começa com um sonho. E eu coloquei todos os meus sonhos no papel. Quando eu comecei a estudar a parte de desenvolvimento humano, já trabalhando na empresa, antes mesmo da Caijo, que eu falo que a Caijo ela via como um propósito e eu amo isso, eu me conectei com muitas mulheres. Então, eu fui me conectando, eu fui entrando num meio do desenvolvimento humano, inteligência emocional. Nesse processo todo, eu conheci a Aliança Divergente, que é um modelo, digamos assim, homens desafiados, mulheres valorizadas e crianças protegidas, que fala muito sobre padrões controladores, dependência emocional. E lá digamos assim, eu comecei a entender que eu precisava colocar isso no papel. Por exemplo, conhecer o mundo todo. Então, eu comecei a me conectar com pessoas. E quando eu vi, eu e ele já estávamos indo para Portugal para fazer uma viagem de, digamos assim, uma lua de mel. Porque nós não conhecíamos nada, né? Ele nem tinha passaporte. Que presente, né? Foi um presente. E foi um presente realmente, porque o sonho de conhecer o mundo todo, eu fui num evento, levar 140 brincos para um evento que foi encomendado, de um retiro de mulheres, e nesse dia fui eu que fui levar, porque era uma encomenda. Quando eu cheguei nesse lugar, para entregar apenas, um ônibus entrou nessa igreja e destruiu a igreja. Caramba. Então, olha como que começou, já vou te explicar a história de Portugal. Uma tragédia. Uma tragédia. E na hora, graças a Deus, ninguém se machucou. Eu liguei para o meu marido para ele ir lá, porque o pessoal da igreja estava com medo de ceder a estrutura. Eu liguei para ele, que ele trabalha com construção ali. Ele chegou lá, não, tá tudo bem, e se conectou com esse casal que tem uma igreja em Portugal. Resumindo, o meu marido com outros empresários, eles reergueram essa igreja aqui em Curitiba.
E daí nós ganhamos realmente foi um presente para a gente conhecer Portugal. Então nós ganhamos isso de presente e fomos para lá. Quando nós chegamos em Portugal, nós ficamos muito maravilhados, porque a gente pegou um carro lá e entramos dentro do carro, nós ficamos 15 dias conhecendo tudo e dormia dentro do carro e conhecia os lugares. Então a gente foi para Portugal, Espanha, Andorra e França. Olha, então, a gente tudo pegou de carro? Tudo de carro. Que aventura! Inclusive eu indico muito, que é maravilhoso. Que legal! Então eu falo que ali nós nos conectamos novamente como casal e foi dali que nós gostamos tanto de lá, que daí falamos, enfim, voltamos para o Brasil, né? Continuamos nossa vida ali, só que depois de 2 meses, vamos para lá? Morar lá? Porque a construção também é muito boa lá. E ele foi na frente. Então, digamos assim, para viver essa vida memorável, esse relacionamento memorável, esse sonho grande, me aproxima do sonho grande também de conhecer, digamos, o mundo todo, nós tomamos uma decisão, só que de ir para lá. Então, ele já foi. Só que nesse processo todo também com o desenvolvimento humano, eu estava 20 quilos acima do meu peso, porque eu precisava ser aquela mulher forte, guerreira, que dava conta de tudo, enfim, a empresa e trabalhar, e as crianças, e o dinheiro não ficava na conta, e eu ficava pensando por quê. Então, foi o método todo que a gente começou a trabalhar, que se chama o Caminho de Volta, que é para mulheres, né? Então, eu fui entendendo que eu precisava realmente daquele corpo, daquele peso para sustentar, e me via doente. Então, eu falo que o sonho, faz todo sentido você ter um sonho, você se conectar com pessoas, qual que é a mesa que você está sentado, porque o ambiente, né, ele importa demais, né? Energia, né? A energia. E você, quando começa a escrever isso, começa a se materializar realmente, porque é possível. E você... Desculpa. Não, pode falar. E você... Como eu sou curiosa, né? Eu já vou... Pode ir. E agora você está indo para lá, você vai trabalhar nisso? Eu vou, exatamente, como mentora mesmo de mulheres. Eu vou continuar com a Kaiju, porque eu falo que é meu sentido. Eu falo assim, é meu produto e meu sentido, porque realmente impacta, assim, a vida de mulheres. Eu vejo... às vezes você tá num dia ruim, que você só coloca um brinquinho ali e você já vê, né? Mas o que mais despertou realmente a minha paixão é como eu fiz esse caminho de volta, porque nem sempre nós tivemos essa vida memorável, né? Aquele relacionamento, eu falo, eu tive que aprender também a ser mulher, a deixar o meu marido como papel, porque como homem. Então, eu sempre queria controlar tudo, dar conta de tudo. Então, por isso que eu acredito que eu talvez tenha engordado tanto, que eu precisava realmente dar conta de tudo. Então, eu estou indo para lá para continuar essa mentoria que já acontece há 4 anos, que é o Caminho de Volta, e seguir esse sonho de ter uma vida mais leve realmente, e fazendo, que nem eu falo, né? Fazer o que você ama, o que você sabe fazer, o que o mundo precisa. Né? Você pode ser pago por isso, mas não é sobre o dinheiro, né? O dinheiro, ele é só uma consequência inevitável, né? Daquilo que você se propõe a fazer. E era pesado ser leve para mim. Então, hoje a gente ensina, e eu falo que daí nisso você vai se conectando com pessoas. Então, nós estamos indo para lá, já tem as palestras lá em Portugal, na Espanha. Fui conhecendo várias... pessoas, assim como eu conheci também você ali da revista também, né? Eu vou falar agora um pouquinho rapidinho da revista. Nós estamos na Alcateia das Lobas, né? Marcela maravilhosa, um beijo para você. Sim. Nós nos conectamos ali. Sim. E esse grupo, essa comunidade é incrível, né? Incrível. E aí, lá tem a história um pouquinho também da Josiane Moraes lá. Então, eu vou passar também para vocês tudo como é que funciona. Se você quiser entrar na próxima, né? Ser colunista como nós, quiser entrar na próxima, já tem vaga. Então, entre em contato comigo, pode ser também no direct, como com a Josi. A gente passa ali para vocês as informações para vocês entrarem na comunidade também, que é muito legal. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Foi um momento bem legal nosso também. E eu quero que você deixe uma mensagem para aquela mulher que está nos assistindo, de força, como você, que vai atrás dos seus sonhos, né? Sim. Eu quero deixar, assim, um recado, né, para você, mulher, que muitas vezes é pesado ser leve. Então, muitas vezes você esquece de você, nós nos deixamos por último, né? Então, e toda demora realmente nos resultados esconde muitas vezes espera em relações. É que você consiga se olhar,
né? Comece sonhando. Tudo começa com um sonho, realmente. Eu acredito que o recado principal é que, assim, não existe o conforto na zona de crescimento e não existe um crescimento na zona de conforto. Mas é possível, sim, começar, né? Com um sonho, com um plano, com um ambiente que você consiga olhar o seu ambiente, se olhar primeiramente, né? E as coisas, elas vão começar a acontecer, certo? Eu espero que você consiga se olhar, né? Se amar, se conectar. Se amar. Isso, obrigada, Josi. Eu que agradeço. Conte comigo, conte com a gente sempre vai estar junto. Obrigada, né? vocês Vamos estar também. lá fora também. Com certeza, vamos nos encontrar lá. E espero essas mulheres lindas lá também. Obrigada pelo convite, ter aceito o convite e estar aqui comigo. Obrigada. Obrigada pelos presentes, eu amei de coração. Eu que agradeço. Tá? Sucesso lá para você. Obrigada. O que precisar, conte com a gente. Tá? E vamos deixar a rede social da Josi aqui para vocês. Entre em contato com ela, ela é uma ótima mentora, vale muito a pena conhecer o trabalho dela. E a gente volta semana que vem com mais programa Mulheres que Transformam. Uma boa noite para vocês e até mais. Até mais.